Oi, gente, tudo bem com vocês? Como é que vocês estão? Hoje a gente vai conversar sobre o papel de parede. Bom, é um tipo de revestimento que pode trazer muita personalidade e estilo para os diversos ambientes da casa. E o papel de parede, ele tem diversos materiais, né? Diferentes composições. Quais são elas? Primeiro nós temos o vinílico. Ele é resistente à umidade, ele é fácil de limpar, então ele é recomendado, por exemplo, para cozinhas e banheiros. Mas eu não curto usar papel de parede na cozinha e banheiro só se for lavado por conta da umidade. Então, assim, eu recomendo só colocar em lavabo. Por isso que o lavabo é um lugar perfeito para, assim, a gente usar no papel de parede. Porque, assim, não é aquele ambiente que você vai a toda hora, né? Como um quarto, às vezes, que a gente tem que cuidar dependendo do tipo de papel de parede. Então, o lavabo é onde a gente pode usar no papel de parede. Segundo tipo de papel de parede é o têxtil, ou seja, ele é formado com tecido, né? A composição é em tecido. Tem diferentes tipos e tem, assim, eu acho que traz muito conforto esse tipo de papel de parede, porém precisa ter cuidado, principalmente em questão de manutenção. Eu recomendo utilizar o tipo de papel de parede têxtil nos quartos, porque ele realmente vai trazer aquele conforto do tecido, né? Ainda mais, por exemplo, se for um linho, sabe? Então, assim, vai trazer aquele conforto de um tecido, né, para o ambiente. Então, eu recomendo mais esse papel de parede para os quartos. Temos o papel de parede tradicional, que é feito com celulose e revestido com verniz. Ele é super fácil de aplicação, mas às vezes ele não é tão durável. Mas enfim, ele é o mais tradicional. Então, assim, ele pode rasgar se ele não é feito a colagem devidamente, sabe? Então também precisa ter um cuidado aí com esse papel. E temos o autocolante. Ele é super prático, super fácil, ainda mais para quem não quer bagunça e quem quer algo super fácil ali para o ambiente. E claro, nós temos diversos estilos e padrões de papel de parede. Então temos os clássicos, como por exemplo com xadrez, com listras, às vezes com florais. Nós temos também os mais modernos, que tem geométricos, que são geométricos, que às vezes pode ter alguma textura. E nós temos também aqueles que são mais temáticos, que podem ter algum tema, que tem às vezes alguma paisagem, que são florais, que tem folhagens. Enfim, são diversos os tipos de papel de parede. Então, assim, como escolher o papel de parede? Bom, primeiro a gente precisa pensar no ambiente. Quais que são vamos dizer, os melhores ambientes para serem colocados papéis de parede? Eu acho que papel de parede a gente pode colocar na casa inteira, né? Assim, a gente pode, claro, com muito equilíbrio, né, gente? Mas, por exemplo, sala, eu cuidaria para, assim, depende do que você quer colocar na sala, sabe? Se for uma sala grande, eu acho que até dá pra gente investir em alguma parede o papel de parede. Mas se for uma sala pequena, eu não investiria em um papel de parede, eu abusaria de cor mesmo, né? Pintar de alguma outra cor, alguma parede da sala de estar e abusaria em quadros. Então, assim, abusaria realmente em itens decorativos nas paredes, para realmente dar esse destaque, dar um estilo ali, personalidade no ambiente. Mas papel de parede eu não curto tanto utilizar em sala de estar, só se ela for assim, algo muito grande, teria que ver realmente o ambiente para ver se daria certo, se daria match. Outro ambiente que eu gosto muito de usar e que eu acho que assim super dá para investir em papel de parede é no lavabo. Como eu disse, o lavabo não é um ambiente que você vai ficar ali toda hora. Então assim, você super pode investir em um lavabo às vezes mais coloridão, com alguma textura, com algum desenho diferente de uma paisagem, de uma natureza, uma folhagem. Enfim, eu vou colocar algumas inspirações aqui de lavabo, mas assim, lavabo eu acho que a gente super pode usar na decoração, sabe? Então, assim, colocar aquele papel de parede, colocar aquele metal na torneira é super diferentão, que às vezes você não vai colocar em outro banheiro. Enfim, lavabo é o lugar que a gente pode super usar no papel de parede e na decoração em si. Quartos, gente. Quartos também são ambientes propícios pra gente utilizar papel de parede. No quarto do casal, por exemplo, você super pode colocar até atrás, assim, né, da cama. Ou às vezes você pode colocar na entrada do quarto, se você tem uma paredinha ali que é a entrada do quarto, super dá pra investir. E tem diferentes tipos, né? Às vezes não posso te falar, nossa, escolhe o floral, escolhe o com folhagens, escolhe o com textura. Vai depender muito do seu gosto pessoal, né? É claro que lembrar que cada papel de parede ele vai
remeter e trazer algo ao ambiente. Então, às vezes você gosta super do floral, mas também não precisa ser uma florzinha, tipo assim, muito infantilizada, principalmente para um quarto de casal, né? Pode ser uma folhagem, né? Algo um pouco menos enjoativo, enfim. Tem pessoas que super gostam de, por exemplo, um papel de parede, nossa, com muita folhagem, com muita cor, muita textura, enfim. Tem gente que gosta de algo um pouco mais tranquilo, algo um pouco mais neutro, então também depende do seu gosto pessoal. Mas quarto é um lugar que a gente super pode investir. Outra coisa, quarto de criança, gente, eu amo papel de parede em quarto de criança, mas uma dica, utilize um papel de parede que seja, vamos dizer, durável. Como assim? Não escolha algo muito infantilizado, algo muito temático. Por exemplo, sei lá, um papel de parede das princesas, um papel de parede do Homem-Aranha, um papel de parede dos carros. Pegue algo que seja mais durável. Então, sei lá, por exemplo, um papel de parede de listras, um papel de parede xadrez, ou às vezes com alguma textura, com alguma florzinha, enfim, algo que seja durável. Ou seja, a criança vai crescer e aquele quarto vai acompanhar o crescimento da criança. Então, e não ser algo muito temático, sabe? Algo que às vezes a criança vai ali gostar durante 2 anos e depois você vai precisar trocar. Então, invista em algo que não seja tão infantilizado. Corredores. Eu acho bem legal a gente utilizar papel de parede em corredores, porque a gente vai dar um destaque naquele corredor, sabe? Então, o corredor é um outro ambiente que eu acho que super dá para utilizar. Outro ponto, lavanderia. Eu acho que lavanderia, gente, às vezes a gente esquece das lavanderias, a gente deixa as lavanderias de qualquer jeito, mas lavanderia também é super um ambiente onde a gente pode investir papel de parede, e eu vou deixar aqui algumas inspirações que eu encontrei no Pinterest para você se inspirar aí na sua casa. Mas enfim, gente, tem milhares de tipos de papéis de parede. Então, assim, tem uns super florais que, assim, eu acho que ficam lindos dependendo do ambiente. Principalmente em quartos, fica uma graça. Tem esses geométricos que eu confesso que eu não curto tanto geométricos. Eu acho que meio que, tipo assim, já passou. Teve uma época que estava super em alta papel de parede geométrico. E hoje em dia eu confesso que eu já não curto tanto. Mas enfim, o negócio é pesquisar, você assim dar uma olhada, ver inspiração no Pinterest. Hoje em dia tem muito site que você consegue ver mais ou menos, né? Até a inteligência artificial ajuda nisso, né? Você ver o ambiente e colocar o papel de parede para você ter uma noção de como é que vai ficar naquele ambiente, para ver se você gosta, ou às vezes, nossa, acho que eu vou enjoar desse papel de parede, né? Conforme o tempo for passando. Então, é muito legal também usar essas plataformas pra gente ver como é que fica no ambiente. 2 dicas bem importantes sobre papel de parede. Primeiro, cuidado com a parede. Gente, não queira esconder algum defeito da parede com o papel de parede. Como assim, Gabriele? Por exemplo, você tem aquela parede que está com umidade. Sim, ela está com umidade e você teve a brilhante ideia. Vou colocar um papel de parede para dar uma amenizada aqui nessa infiltração, esconder a infiltração. Gente, vai ser pior que a emenda. Vai ser a pior coisa que você pode fazer. A gente precisa colocar o papel de parede em uma parede que esteja boa, entendeu? Então, assim, primeiro arrume a sua parede e depois queira colocar um papel de parede, senão não vai dar certo. Gente, por experiência própria, a minha mãe, muitos anos atrás, eu acho que eu ainda era criança, ela foi inventar de colocar um papel de parede em uma parede que tinha infiltração, para esconder, né? Tinha umidade. Gente, pior coisa, aquele papel de parede, ele foi saindo conforme o tempo, sabe? Não grudava direito, então assim, ele não ficou muito bonito, então assim, cuidado. Então assim, coloque o papel de parede em uma parede que esteja boa. Caso tenha infiltração, caso tenha umidade, arrume aquela parede e depois coloque o papel de parede. Segunda dica, gente, conforme mais detalhado for o desenho daquele papel, mais papel vai precisar. Então assim, às vezes você quer economizar, né? E, enfim, você escolher um papel de parede que tem super detalhes e tudo mais, ou às vezes tem um desenho gigante, enfim, faça as contas direitinho, mas conforme mais detalhes tem em um papel de parede, probabilidade é que mais papel você vai precisar. Mais uma dica, cuidado ao aplicar sozinho o papel de parede, gente, não é tão fácil como parece.
por experiência própria também, gente. Então, assim, ainda mais se tiver, assim, muitos desenhos, folhagens, né? É como se fosse um quebra-cabeça o papel de parede. Então, você precisa ir montando o papel de parede. Então, não é tão fácil assim como colocar sei lá, uns adesivos na parede. Não, não é bem assim. Existe uma ordem, é como se fosse, tipo, realmente um quebra-cabeça, sabe? E precisa ter todo o detalhe, precisa ter esse acabamento. O acabamento faz toda a diferença na colocação do papel de parede. Então, se puder, realmente contrate um profissional que saiba o que está fazendo, que tenha experiência para aplicar o seu papel de parede. Tenho certeza que o acabamento vai ser outro. Então é isso, meu povo. Espero que vocês tenham gostado dessas dicas de papel de parede. Me segue lá no Instagram da Mothersom, que eu vou dar mais dicas de papel de parede. Vou postar mais inspirações aí para você se inspirar e colocar na sua casa. Um beijo e até mais. Tchau, tchau.